Salmo 51. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ele ter estado com Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Amém. Amado Deus, fala conosco mais uma vez através da tua santa palavra, que ela seja a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Que a tua palavra, Deus, traga compreensão da vontade do Senhor para cada um de nós. Que o nome do Senhor seja glorificado e que o Espírito Santo de Deus esteja nesse lugar, operando em corações, transformando vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Salmo 51, salmo de confissão de Davi, de arrependimento, em que ele havia cometido um erro, um pecado grave. E quando confrontado pela palavra de Deus, ele percebe o seu pecado, ele se dá conta do seu pecado. Ele não fica indiferente à voz de Deus com relação ao seu pecado, mas ele busca o arrependimento, a confissão de pecados e a restauração da sua vida diante de Deus. Todos nós somos, à semelhança de Davi, pecadores e dependentes da graça de Deus. Nenhum de nós pode imaginar ou deve imaginar que pode viver uma vida de pecado, no pecado, e mesmo assim permanecer na presença de Deus, um Deus santo, totalmente santo, justo e verdadeiro. Nós precisamos, como Davi, nos dar conta do nosso pecado, nos arrependermos do nosso pecado, confessarmos os nossos pecados e crermos que o Senhor é fiel para perdoar os nossos pecados. Mas isso não é um estalar de dedos. Isso não é simples assim. Errei aqui, peço perdão lá, está tudo certo, posso continuar fazendo tudo que eu estava fazendo antes. Não. Deus nos chama a um novo nascimento. Há uma vida nova. Há uma vida nova em que nós não estamos mais presos ao pecado. Continuamos sendo pecadores porque o pecado está na nossa carne e só deixaremos de ser quando deixarmos essa carne. Mas o apóstolo pergunta, viveremos ainda no pecado, nós que uma vez fomos libertos dele? Essa noite eu quero falar com vocês, irmãos, sobre esse aspecto tão negligenciado dentro das igrejas, o arrependimento de pecados. É especialmente importante falar sobre isso num dia de batismo para o Isaac, que está dando esse passo de fé, mas essa mensagem é válida para cada pessoa aqui presente. Porque muitas pessoas têm entendido errado o significado de fazer parte de uma igreja e entendido errado quem é o Deus
diante do qual nós estamos. E se nós, como igrejas e como líderes de igreja, nos concentrarmos em ter números e números e pregarmos uma mensagem que agrada as pessoas, mas que é uma mensagem diluída, e pararmos de falar de assuntos que são fundamentais à vida cristã, como conversão verdadeira, santificação, arrependimento, inferno, a igreja fracassará. A nossa igreja fracassará. Vende mais, atrai mais. Falar que tudo vai dar certo na sua vida. Falar que você vai prosperar. Trazer uma garrafinha de água aqui e falar que ela foi colhida lá num rio em Israel e que se você pegar essa água e que você levar para sua casa, certamente você não terá mais os problemas que você tem. Mas isso é vender o púlpito da sua igreja. É vender o evangelho, é adotar uma teologia que leva as pessoas a um compromisso superficial com Deus. E cada dia mais está escasso o número de pessoas que entra pelas portas da igreja, ouve a palavra, se ajoelha diante do altar de Deus e entrega o seu coração a Cristo. Esse número é um número cada vez mais escasso e há um motivo para isso. A pregação da mensagem do evangelho está diluída. São crentes, mas qual é o problema? Se tornaram crentes, mas qual é o problema de falar palavrão? Crentes se tornaram crentes, mas qual é o problema de ir para uma balada? São crentes, mas qual é o problema de ficar com alguém que a gente gosta, se sentiu atraído? São crentes, mas acham que não precisam mudar nada na sua vida. Deus entende o meu jeito de ser. Deus entende, a minha fraqueza. Poxa, eu sou fraco e está tudo bem. Não está tudo bem, porque você está na presença de um Deus santo. E quando uma pessoa se converte, uma pessoa sofre uma transformação poderosa, a ação do poder de Deus na vida dela, no seu coração, para uma nova vida em Cristo Jesus. As suas prioridades mudam, os seus alvos de vida mudam. O seu coração é transformado por Deus. Estava conversando com um irmão querido sobre esse assunto e ele me questionou, mas a pessoa ama a Deus, só que ela não consegue mudar. Meu irmão, eu não tenho como acreditar nisso, porque eu creio num Deus que muda qualquer um e qualquer coisa, um Deus que é todo poderoso. Como é que ele não vai mudar o coração de uma pessoa envolvida com drogas? Como é que ele não vai mudar o coração de uma pessoa, de um travesti? Como é que ele não pode mudar isso? Deus pode mudar o coração de qualquer pessoa, mas o que precisa acontecer é uma conversão verdadeira, uma conversão sincera, e ele vai mudar. A pessoa precisa entender. Ela não está seguindo um cantor, ela não está seguindo um atleta, ela não está seguindo uma pessoa famosa, ela está seguindo a Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, é a Ele que essa pessoa quer seguir. Como é que ele vai dizer que ele não pode mudar nada para seguir a esse Deus? Seguir a Deus é tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir o Senhor. Há uma exigência para aqueles que querem seguir o Mestre. Eu digo para ele, digo para vocês, se essa pessoa não consegue mudar, é porque ela não ama a Deus. Não porque ela não ama a Deus num sentido, assim, abrangente. As pessoas amam a Deus, as pessoas querem a Deus, mas ela ama mais a si mesma. Ela ama mais a vontade dela. Ela ama mais os seus amigos. Ela ama mais as facilidades que ela tem na vida. Deus não está no primeiro lugar da sua vida. Você pode chegar aqui do jeito que for, mas o Espírito Santo vai transformar você através do poder de Deus. Nós um dia fomos transformados, nós que verdadeiramente nos convertemos, fomos transformados por Deus. E a cada dia, pequenas novas conversões acontecem, porque a cada dia nós decidimos seguir a Cristo mais uma vez. Porque a palavra de Deus diz que somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Paulo diz aos romanos que Deus entregou aos homens as suas próprias paixões, porque eles amaram mais a criatura do que o Criador. Essa é a raiz do problema, irmãos. Amaram mais a criatura do que o Criador. Amou mais a si mesmo, amou mais o seu namorado, amou mais a sua família, amou mais os prazeres que tem com os amigos do que o Senhor. Você precisa admitir isso. Eu amo mais a mim mesmo do que o Senhor.
Quando nós olhamos para Judas, Judas teve remorso por aquilo que ele fez. Seu coração se encheu de remorso ao ver Jesus preso, sendo açoitado, indo para a cruz. Mas ele não se arrependeu por aquilo que ele acabou de fazer, ele não entendeu o significado daquilo que ele acabou de fazer. A confissão de pecado e o arrependimento libertam, mas o remorso ele apenas corrói o nosso coração. Tem muitas pessoas dentro da igreja hoje que elas sentem remorso pelas coisas erradas que elas fazem, mas isso não é arrependimento genuíno de pecados. Porque o arrependimento genuíno de pecados me faz lutar contra o pecado, me faz odiar o pecado, me faz me sentir sujo na presença de Deus e precisando ser lavado pelo Senhor. Me faz cair com o rosto no pó da terra e falar: Senhor, eu pequei contra ti. Falar como Davi: Senhor, eu pequei contra ti. Tem misericórdia de mim. Compadece de mim, Senhor, não me retira o teu espírito, porque ele sabe a gravidade daquilo que ele fez contra Deus, porque todo pecado é contra Deus. Se eu perguntasse quantos aqui, sinceramente, nos últimos dias, pararam diante de Deus e choraram por causa dos seus pecados, eu sei que a resposta não seria a que deveria ser. Quantos de nós sofremos porque pecamos? Sofremos porque afrontamos a santidade de Deus. Precisamos, irmãos, nos arrepender e confessar os nossos pecados para sermos salvos. O Evangelho de Jesus prevê isso. Isaac, se você veio até aqui para se batizar, você precisa entender isso. Buscar o perdão de Deus para os seus pecados e entender que só Cristo pode te libertar deles, para que você seja agora uma nova criatura e ande em novidade de vida. O velho Isaac vai morrer e um novo Isaac vai surgir em nome de Jesus. Porque senão é só um banhozinho que a gente vai participar. É necessário entender que somos pecadores e dependentes da misericórdia de Deus para sermos salvos. Pelos nossos próprios méritos, nós não conseguimos alcançar a salvação. A salvação é fruto da graça de Deus nas nossas vidas. A salvação é fruto daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele pagou com seu precioso sangue pela minha salvação. Eu não sou digno, mas eu preciso agora fazer a minha parte. E a minha parte é ter um arrependimento sincero diante de Deus. Um arrependimento sincero. Abra lá em 1 João, capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós somos pecadores. Confesse hoje diante do Senhor os seus pecados, porque você é pecador e precisa do perdão de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mateus, abra lá, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Jesus está iniciando o seu ministério. E Ele inicia o seu ministério falando sobre confissão de pecados e arrependimento. Mateus 4, 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. O início do ministério de Jesus é pautado na mensagem que fala da necessidade do nosso arrependimento de pecados. Quando Jesus chama a Mateus, os fariseus o questionam porque ele estava escolhendo um cobrador de impostos, mas Jesus fala que não veio para os sãos e sim para os doentes. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele chama o homem como ele está, mas isso não significa que ele deve continuar como ele está. Ele precisa sofrer uma transformação na sua vida. Ele não veio chamar pecadores para ter uma religião e continuar vivendo no pecado. Ele veio chamar homens ao arrependimento. Eu faço um desafio a você. Vá nas igrejas da moda 10 vezes seguidas e vamos ver quantas vezes você vai ouvir essa mensagem nessas igrejas. Eu desafio
você aí. Vai lá e vamos ver quantas vezes eles vão falar sobre arrependimento dos pecados, sobre mudança, sobre transformação, sobre santificação na presença de Deus. Um escritor, Dr. Aaron Side, escreve: uma pregação superficial, que não ataca o pecado e a culpa, que não incita as pessoas à conversão, resulta em conversões superficiais, o que promove vários falastrões que não manifestam qualquer evidência de regeneração. A quantidade de gente falando sobre igreja é enorme. Mas quanta besteira a gente está ouvindo por aí. Meu irmão, quando as pessoas olham para você, elas conseguem identificar que você é crente. Quando seus amigos na escola, os seus amigos na faculdade, os seus amigos lá no seu trabalho olham para você, a sua maneira de viver. Quando eles abrem o seu Instagram, eles olham para um crente. É um crente que está ali. É alguém que se arrependeu dos seus pecados. É alguém que foi regenerado. Eles conseguem ver o fruto de arrependimento. O evangelho fala de arrependimento e confissão de pecados. Se você não entende isso, você não entendeu o evangelho. Você não entendeu a mensagem de Cristo. Lucas 24. Vamos ver como é que ele termina. Já que ele começa falando sobre arrependimento, vamos ver como é que ele termina. Lucas 24, 46. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o quê? Arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Arrependimento para remissão de pecados. Ele começa o seu ministério, ele termina o seu ministério falando sobre arrependimento. E se você quer ser salvo, se você não quer ir para o inferno, você não pode ignorar essa mensagem. A mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, é uma mensagem que nos chama a confessar os nossos pecados e nos arrependermos de verdade deles. O que é arrependimento? A palavra grega que define arrependimento é metanoia, que significa uma mudança de mente. Mas essa mudança não é uma mudança restrita a algumas pequenas coisas na nossa vida. Olha, eu antes não falava palavrão, eu falava palavrão, mas agora eu parei de falar, eu já sou crente. Não! Antes eu mentia para minha mãe, mas agora eu parei de mentir para minha mãe, eu não faço mais isso, eu sou crente. Não, é uma chamada a mudança de mentalidade. Mente, a sua mente é uma nova mente. Você pensa diferente, você pensa como cristão. Você vive como cristão. Você decide as coisas na sua vida como cristão. Você toma decisões. Você ora, você busca a Deus, você se alimenta da palavra de Deus. Os valores do reino são os valores da tua vida. Isso é metanoia, isso é mudança de mente. Essa mudança ela vai nos levar obrigatoriamente a um novo comportamento. Não existe conversão sem mudança. Não existe salvação sem arrependimento. Fala com teu irmão, meu irmão, não existe conversão sem mudança. Não existe salvação sem arrependimento. Não é apenas ficar triste porque cometeu um pecado, tá tristinho. Não, é lutar contra o pecado. É lutar contra tudo aquilo que te afasta de Deus. Arrependimento, meu irmão. Arrependimento não é você chegar e, sabe, tá vivendo a sua vida e deu um esbarrão em Deus. Foi mal, Deus, foi mal. E continua seguindo a tua vida, não. Arrependimento é você chegar diante de Deus e você se curvar e falar: Senhor, eu pequei contra ti, me ajuda. Eu estou fazendo algo que eu não posso fazer, Senhor. Olha para mim com olhos de misericórdia. Tem misericórdia de mim, me ajuda na minha falta de fé. Seja comigo. Não é dar um esbarrão em Deus e foi mal aí, ó. Intelectualmente, o arrependimento acontece com o reconhecimento do pecado, da afronta a Deus. Nós entendemos que nós afrontamos a Deus, aquele que tem o direito de governar a nossa vida. Emocionalmente, o arrependimento gera profunda tristeza no nosso coração. Nós não conseguimos nos manter felizes, sabemos que nós ofendemos aquele que nos salvou. Volitivamente, aquilo que diz respeito à nossa vontade, a sua vontade não pode ser de viver no pecado se você um dia foi regenerar. Quem não muda não se arrependeu. Quem não se arrependeu não é cristão.
Quem não é cristão não vai para o céu. Simples assim. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isaías 55. Abra lá, por favor. Isaías 55, versículo 6. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Esse é o convite de Deus para você hoje. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Invoque Ele enquanto Ele está perto. Se você anda no pecado, abandone o seu mau caminho. Enquanto há tempo, converta-se ao Senhor, que se compadecerá de você. Volte-se para Deus, porque Ele é rico em perdoar. Que Deus fale com você nessa noite, meu irmão. Você entende a seriedade disso, meu irmão? Você entende a seriedade do que está sendo falado aqui? Nós precisamos dar fruto de arrependimento. A palavra de Deus fala de fruto de arrependimento. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Não tem como ir contra essa lei natural. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Se você diz que é cristão, mas tudo que você faz diz o contrário, qual é a verdade? Nenhum pecador pode ir a Cristo sem uma transformação radical do seu coração, da sua mente, da sua vontade. Essas três áreas precisam se converter. A nossa queda, ela não pode ser tratada como um breve escorregão. Apocalipse 2. Abra lá a sua Bíblia no Apocalipse 2. Eu estou aqui pregando e estou pensando aqui dentro de mim, Senhor, me ajuda a sair daqui e viver isso que eu estou falando. A não me entregar ao pecado, mas santificar a minha vida na tua presença. Apocalipse 2, 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Se arrependa. Lembre-se de onde você caiu. Talvez você estava vivendo firme no Evangelho, mas se deixou levar por algumas coisas, as dificuldades. Não é fácil realmente viver a vida cristã, mas é tempo de voltar para Deus. É tempo de você voltar para Deus. É tempo de você se arrepender, de você ver aonde você caiu. Volte a orar, volte a ler a palavra. Antes que o seu candelabro seja removido do seu lugar, antes que seja tarde demais. Busque o Senhor enquanto você pode achar. E volte a viver na presença do Senhor, você que tem se afastado dele, dos seus caminhos. 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios 7, 8. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, Paulo falando, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Meu irmão, é melhor que você fique triste hoje por estar ouvindo aquilo que eu estou falando para você. E isso gere tristeza no seu coração, do que você fique triste por causa da morte no inferno que você vai se você não se arrepender dos seus pecados. Eu prefiro que você fique triste hoje. Eu prefiro que você saia daqui chateado. Não se iluda, não viva uma vida cristã de ilusão, achando que está tudo bem porque um dia você se batizou, achando que está tudo bem porque um dia você participou da escola dominical, não achando que está tudo bem porque um dia você recebeu um dom do Espírito Santo. Meu irmão, é necessário um cristianismo de confissão e de arrependimento. Davi, ele não escorregou, Davi, ele caiu de uma laje de 5 metros. Ele tentou varrer para debaixo do tapete o seu pecado. E quando confrontado pela palavra de Deus, ele sentiu uma vergonha tremenda por aquilo que ele tinha feito. Mas ele quebranta o seu coração na presença de Deus. Se hoje você está sendo confrontado pela palavra, quebrante o seu coração na presença
de Deus. Amém, irmãos? Peça para Deus, Senhor, limpa a minha vida. Não quero viver no pecado. Eu quero voltar a participar da adoração. Eu quero estar no meio do teu povo. Eu quero voltar a sentir a alegria da salvação. Eu quero voltar a sentir a alegria de levantar as minhas mãos e louvar o Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não permita que nada me tire da tua presença. Mesmo que hoje eu sinta vergonha, eu quero abrir o meu coração para o Senhor. Não me retire o teu Santo Espírito. Não me afaste da tua presença, porque longe da tua presença não há vida. Restaura a minha vida, Senhor. Restaura o meu coração. Eu confesso os meus pecados e me arrependo de cada um deles. Onde não há confissão de pecados, onde não há quebrantamento, onde não há arrependimento, não há vida com Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você e que Ele mude a história da sua vida. Se você está caminhando para longe dele, que Ele te traga hoje para perto. Basta você se arrepender, basta você se entregar, basta você falar, Senhor, eu pequei contra ti, mas eu creio que o Senhor pode me restaurar. O teu amor pode me restaurar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos nessa noite confessar os nossos pecados, ó Deus, e nos arrepender dos nossos pecados. Senhor, nós queremos pedir restaura a nossa vida e a nossa fé. Para que, se estamos distantes do Senhor, nós possamos nos aproximar. Para que as coisas do Espírito voltem a fazer sentido nas nossas vidas. Senhor, se estamos nos desviando dos teus caminhos, ó Deus, nos traz de volta. Que, ó Deus, o Senhor faça conosco, assim como aquele pai fez com o filho pródigo, que saiu, que pecou, que gastou a sua parte da herança, que achou que voltaria envergonhado e seria tratado como um servo, mas o pai o recebeu como um filho e cuidou dele e o amou. E tratou o seu coração e o restituiu, que haja restituição nesse lugar, em nome de Jesus. E se o inimigo tem tentado desanimar pessoas nesse lugar, eu repreendo a ação do inimigo contra a vida dessas pessoas, e eu oro em nome de Jesus para que hoje elas voltem aos caminhos do Senhor, elas sejam restauradas na sua fé, elas se arrependam dos seus pecados e elas compreendam que estão diante da presença do Deus Todo-Poderoso, daquele que nos salva, daquele que nos cura, daquele que nos liberta. Opera, ó Deus, salvação neste lugar. Opera transformação de vida neste lugar, ó Deus. E que o teu amor seja derramado sobre nós. Muda a nossa sorte. Para não vivermos, ó Deus, no pecado, mas vivermos debaixo da graça de Deus. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém.